Olá, meu nome é José Roberto Cardim Almeida, sou estudante de Psicologia da Faculdade Anhanguera de Taboão da Serra. Estou aqui para apresentar o meu trabalho de conclusão de curso, cujo tema é a família no processo de tratamento da dependência química. A dependência química é uma doença contemporânea que vem assolando a sociedade, ocasionando inúmeros problemas psicossociais e que vem ganhando notoriedade nos bancos científicos. O tratamento da mesma depende de inúmeros fatores e, sendo considerado como objetivo deste trabalho, a relação do dependente químico com a família. Dentro desse processo, contando com a importante contribuição do profissional de psicologia. E o objetivo da pesquisa foi compreender de que forma a relação do dependente químico com a sua família pode intervir nesse processo de recuperação. Nota-se por meio das pesquisas que a família ela tem uma grande influência no processo de tratamento da pessoa com dependência química e pretende-se compreender com esse estudo de que forma a relação do dependente químico com a sua família pode intervir nesse processo de recuperação. O desenvolvimento dessa pesquisa foi baseado no estudo e afirmações de vários autores. Alguns eu utilizo nesta apresentação, mas contém outros no trabalho. É uma revisão bibliográfica de metodologia quantitativa e também por uma pesquisa literária. O objetivo é compreender de que forma a relação do dependente químico com a sua família pode intervir nesse processo de recuperação, e os objetivos específicos que eu usei foi contextualizar a dependência química, conceituar a dependência química, contextualizar a importância da família no tratamento da dependência química e apresentar as contribuições da psicologia na intervenção da dependência química. A dependência química, por definição, é uma doença crônica, né, um transtorno psiquiátrico, que segundo o Matos, na verdade, deve ser tratado não somente como uma doença de um indivíduo em si, mas também como um problema social, uma doença-problema social, referindo-se principalmente ao círculo social do dependente e a sociedade como um todo, inclusive na esfera do Estado. Os estudos científicos sobre essa temática da dependência química, eles são relativamente recentes, se for comparado ao consumo da substância psicoativa, que é milenar. A principal característica associada à dependência reside na junção dos sintomas fisiológicos, os comportamentais e os cognitivos, e no fato de que a substância ela passa a desempenhar papel primordial na vida daqueles que se tornam dependentes, né, dos usuários. E por esse motivo, quando a gente fala em dependência química, a gente deve ter em mente que o diálogo sobre o tema deve ocorrer dentro de um contexto biopsicossocial. Pois o tratamento da doença ele ocorre olhando para diversas áreas da vida da pessoa, bem como a família, né, que configura uma relação aí de codependência, segundo Sobral e Pereira. Como a gente relatou anteriormente, a dependência é uma grande preocupação para a sociedade, não só brasileira, mas de todo o mundo, na medida em que o acesso a essas substâncias que são viciantes, ela está se tornando cada vez mais fácil, né, o acesso. O seu uso ele é diretamente relacionado a adversidades da vida pelas quais as pessoas passam, né, por motivo pelo qual o papel da família é fundamental para que o vício não se inicie, né, ou depois de iniciado que ele não perpetue e o tratamento ele possa ser possível para esse dependente, né? Isso também afirma Herzog e Windling. Como a família é o principal modelo e desenrolar de crenças e valores em que o indivíduo tem em primeira mão
em primeira mão, o ciclo familiar é o mais afetado, né, no sensitivo do impacto direto da relação do indivíduo com a droga, né? Assim, Pereira afirma, né, que a dependência química pode ser considerada uma doença familiar, pois ela afeta diretamente a família. Então, ela pode ser considerada uma doença também familiar, porque ela impacta aí e afeta diretamente a família. Cardin e Lourenço, eles contemplam essa afirmação de que a família é considerada codependente, o que faz o sentido de pessoas que são conectadas fortemente e ligadas emocionalmente de diversos modos e que passam a ter a sua qualidade de vida afetada por estarem justamente engajadas diretamente ou indiretamente ao dependente químico. Quando se menciona o termo tratamento na descontinuação do uso de drogas, logo se imagina em demandas de internação, de exclusão, diferenças e muitos outros pronomes que são usados, que de alguma forma acabam aniquilando o dependente químico como ele responsável, como um ser só responsável pelo seu próprio tratamento e recuperação, né? Esses adjetivos, eles acabam colocando o dependente químico como ele somente responsável pelo seu próprio tratamento e recuperação, quando o certo e o correto seria principalmente trazer a família junto com ele, para que a família possa também ajudar, né, o círculo familiar, os vizinhos, os amigos, né, num olhar de comunidade para com ele, como alguém que não quer, como alguém que precisa, né, sair das drogas, né. Os psicólogos, eles não podem entender o tratamento de um dependente químico como uma tarefa de devolver ele sem qualquer vestígio de vício para sua família, né. A psicologia, ela deve entender a família como um fator que integra o problema da dependência. Assim, ele deve estar presente a família deve estar presente no processo de melhora do indivíduo. Dessa maneira, a terapia familiar, ela deve ser vista como um instrumento de tratamento, onde é possível compreender de forma ampla os comportamentos do dependente químico, afirma pra gente também Xavier e Rodrigues e Silva. A dependência química se configura também como uma doença familiar, pois ela afeta amplamente as diversas relações e os parentes desempenham função central na sua recuperação. As consequências do uso das drogas no contexto familiar causam desagregação, sofrimento, desolação. Diversos são os tipos de apoio que existem para poder dar orientação, cuidado e intervenções de suporte para a família e o dependente. Eu destaco no meu trabalho algumas, dentre elas a terapia familiar, o CAPS-AD, que é um equipamento público, os grupos de mútua ajuda, que são que são aliados de grande efetividade nesse contexto, né? E desse modo, esse tema, através desse estudo, mostra que tem uma grande relevância pela importância de buscar compreender qual o papel dessa família no contexto do tratamento do dependente químico, com suas características e suas formas também de lidar com a problemática, né? Influenciando, porque a família pode influenciar negativamente ou positivamente nesse processo, já que tal questão é uma tarefa urgente e precisa muito contar com a atuação também profissional do psicólogo. E esta pesquisa também ela se justifica porque a gente percebe nela uma carência em trabalhos científicos que abordem o tema, algo tão necessário para as discussões acadêmicas e de relevância para os psicólogos que atuam principalmente na saúde mental, né, o que pode contribuir com o conhecimento dos mesmos, ajudando a entender essa problemática que cresce a cada dia
trazendo atualização e embasamento para um atendimento de qualidade e eficiência. Eu uso nessa minha apresentação Brown, Cardim, Lourenço, Herzog e Windlin. Eu uso Matos, Pereira, Sobral, Xavier, Rodrigues e Silva. Eu uso esses autores nesta apresentação, mas no meu trabalho eu acrescento vários outros. Obrigado.